Tudo bem, gente? Aqui é o professor Edson Roberto Gomes Ubode e a aula de hoje é a história do Brasil, período pré-colonial, recorte da chegada dos portugueses até a formação das capitanias hereditárias, período 1530 a 1533. Muito bem, vamos ampliar aqui. Eu fiz aqui alguns apontamentos para que vocês possam acompanhar aqui a nossa aula aqui. Tranquilo? Primeiro, descobrimento não, conquista, certo? Já existia aqui uma sociedade forte e poderosa atuando nesse período. O primeiro contato, você está vendo aqui, foi pacífico, afinal de contas, os portugueses tinham interesse metalista e não havia necessidade aqui de fazer guerra contra os nativos, precisavam conversar com eles, seduzi-los. E essa sedução vai passando por onde? Pelo sistema econômico da época, um sistema que buscava metalismo para repor o tesouro que estava sendo desviado ou sendo utilizado para a compra de objetos, as chamadas especiarias nas Índias. Ok? Além disso, nós temos aqui extrativismo da flora e fauna. O que é isso? Os nativos vão ser utilizados aqui nesse período como mão de obra barata para a exploração de drogas do sertão e principalmente a derrubada aqui da madeira. Madeira que tinha aqui aquela coloração, aquela tinta especial que era muito rica na Europa. Muito bem. Além dessa formação econômica aqui mercantilista, nós temos a chegada aqui dos padres jesuítas. A Igreja Católica está se estabelecendo aqui. Ela pegou carona com as navegações, fugindo das reformas protestantes que estão acontecendo nesse período na Europa, certo? Muito bem. Foi estabelecido nesse período aqui, então, no litoral, alguns pontos chamados de feitorias, uma espécie aqui de um paiol para guardar drogas do sertão, madeira e outras coisas, para serem enviadas em direção à Europa. É nesse período que nós temos também a chegada aqui das invasões estrangeiras, corsários franceses, ingleses, que chegam aqui questionando a falta de colonização no Brasil, o Tratado de Tordesilhas, que foi mal feito, inclusive passado pela autoridade de um Papa católico, certo? Então eles vão invadir nessa região aqui e vão tentar roubar essas coisas. Portugal, então, tem que tomar uma decisão. A decisão deles seria partir para um processo de colonização, ou seja, ocupar a região. É necessário ocupar a região. Com isso, nós temos a mudança do eixo econômico. A região da Europa, que estava fazendo comércio em direção às Índias, o Oriente, ela vai fazer agora, por obrigação, por necessidade e proteção, a navegação agora ela vem para onde? Aqui para a nossa região Ocidente, o Novo Mundo, particularmente a colônia Brasil. Por que os portugueses fazem isso? Para impedir aqui os ataques franceses e principalmente ingleses nesse período. Porque o comércio nas Índias não é mais exclusividade portuguesa. Agora nós temos outras pessoas, outras nações fazendo comércio, ou seja, o lucro português foi caindo. Nós temos também aqui uma esperança dos portugueses em encontrar ouro na região, ou seja, no interior do Brasil, no sertão. E além disso tem o Tratado de Tordesilhas, né? Esse tratado aqui, ele está sendo ameaçado por outras nações. Ora, dessa maneira aqui, o Brasil ele entra nesse novo eixo econômico aqui. E é necessário fazer a colonização. E ela vai ser feita agora. A primeira colonização aqui, o primeiro objetivo do Brasil é mandar alguém para cá. Então nós temos aqui um experiente navegador, Martim Afonso de Souza, que vai ficar 2 anos no Brasil aqui com estes objetivos. Dá uma olhada aqui, ó. Combater os invasores estrangeiros, busca de metais preciosos e estabelecer núcleos populacionais no Brasil. Tranquilo? Além disso, ele traz aqui a primeira cultura de café, a primeira cultura de cana, cabeças de gado. Vai trazer aqui, ó, o primeiro engenho do Brasil e vai sedimentar aqui 400 colonos. Mas ele sabe que isso é difícil, é impossível fazer uma colonização, 400 pessoas, nesse gigantesco litoral brasileiro. Portugal, então, parte para uma nova movimentação administrativa. Vai copiar o que ele tinha feito lá nos Açores, lá na Ilha da Madeira, e estabelece aqui as capitanias hereditárias, ou seja, aquelas que podem ser passadas de pai para filho.
período delas 1534 e 1548. Quais são os objetivos? Aqueles de sempre: promover a colonização e combater os inimigos do Estado, certo? Dessa maneira foi estabelecido essa divisão. Aqui, ó, nós temos aqui 15 lotes que foram estabelecidos dessa maneira aqui. A grosso modo, alguns colegas chamam isso de feudalismo brasileiro, o que não é verdade. Muito bem. Como que funciona a administração portuguesa nesse período para a chamada aqui as capitanias portuguesas? Muito bem. Primeiro nós temos os documentos, né? Aqueles documentos chamados a carta de doação, onde nós temos o chamado aqui a doação e o direito, e a carta foral, que são os deveres aí, certo? Muito bem. Essas capitanias, elas foram importantes, mas elas não tiveram o sucesso esperado pela corte portuguesa. Como é que isso foi possível? Como é que a gente pode traçar isso para que vocês possam entender quais são as causas desse insucesso? Primeiro, a dificuldade de locomoção, animais, doenças, principalmente os nativos, selvagens. Não existem estradas. A falta para essa região. Não existe aqui nenhum minério ainda precioso que possa atrair novos colonos para cá. Então, dessa maneira, nesse conjunto de fatores, as 14 colônias não geraram tanto sucesso esperado assim, certo? Mas duas foram importantes, merecem destaque, elas sempre estão caindo em algumas questões de vestibulares. A capitania de Pernambuco, que vai ter o afloramento daquilo que é chamado de cana-de-açúcar, certo? A região do Nordeste ali. E a capitania de São Vicente, que vai ser a base dos bandeirantes, que vão fazer o comércio de escravos nativos, que vai dar uma riqueza para essa capitania, beleza? Assim, o governo tem que tomar uma decisão, mudar o sistema. O sistema vai ser mudado para um novo, chamado de governos gerais, certo? O sistema de governo geral no Brasil vai aqui, ó, de 1548 a 1572, onde o objetivo é o mesmo: proteção e enriquecimento do governo português. Só que agora tem um adendo a mais. Eles querem criar uma capital para organizar as 14 capitanias e criar também aqui o cargo de governador dessa região, governador geral para todas as capitanias. E o auxílio deles vai estar aqui com ele. O auxílio vai ser gerado por essas pessoas aqui, ó. O governador geral vai ser o representante de todo o poder da monarquia portuguesa. O ouvidor-mor, aquele que vai estabelecer o processo de justiça. O provedor-mor aqui, que vai cuidar da parte econômica. E o capitão-mor, que vai ser a segurança aqui. Esses aqui vão ajudar na estrutura. Todos esses acontecimentos no governo geral, nos 3 governos que nós vamos estudar aqui agora, eles passam por esse documento aqui, ó. Diz que é a nossa primeira Constituição, o regimento de 1548. Depois você dá uma olhada aqui. Certo? A estrutura maior em relação à chamada aqui aos governos gerais passa por essa formação aqui, ó. O rei, com auxílio da burguesia e da nobreza, a sua primeira estrutura aqui, como se fosse um ministério, o Conselho Ultramarino, para todas as suas colônias importantes, inclusive o Brasil. E aí nós temos todas as determinações, governo geral, vidor-mora, até chegar aqui, ó. Importante aqui, Câmara Municipal. Nesse período, nos governos aqui gerais, nós vamos ter a criação de uma pequena elite brasileira, que são os portugueses que chegaram para cá e foram ficando, sedimentando, e eles vão ocupar essas câmaras e vão ser chamados de homens bons. Aí começa a história da política no Brasil, certo? Tranquilo, vamos avançar aqui agora e ver quais são os nossos governadores gerais. Primeiro governador geral aqui, Tomé de Souza, que vai governar o Brasil de 1549 a 1553. Esse senhor aqui, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele? Fundar a primeira capital do Brasil, que vai ser na Baía de Todos os Santos, em Salvador, certo? Primeira capital brasileira. Ele vai ter uma política amistosa com os nativos, que ele precisava explorar e precisava encontrar o ouro, certo? Que esse conhecimento está na mão dos nativos. É nesse período que nós vamos ter aqui a chegada de uma nova
uma nova quantidade de jesuítas. Nós temos a chegada aqui de Manuel da Nóbrega, que você já viu principalmente em literatura. Nessa fase aqui, nós temos a criação do primeiro bispado brasileiro, instituição católica poderosa. Destaque aqui para esse senhor, ó, Dom Pedro Fernandes Sardinha, certo? Que ele vai ser aqui depois, começo da literatura, canibalizado pelos índios caetés. Vou comentar isso aqui lá em Duarte da Costa, certo? Muito bem. Então ele consegue fazer, a princípio aqui, defender o litoral brasileiro, incentivou o plantio de cana-de-açúcar no Nordeste, fundou umas vilas, e o governo dele ia bem até que ele foi substituído. A substituição vem aqui com Duarte da Costa. Vamos passar para cá. Opa, falhou. Aqui, Duarte da Costa. Aqui nós temos esse senhor aqui. No governo dele, ele vai ter problemas gigantescos aqui, principalmente com a invasão dos franceses, que vieram fugido das questões políticas e religiosas e fundaram aqui a chamada França Antártica na região do Rio de Janeiro. Os franceses vieram para cá com essa estrutura e atrapalharam o governo geral de Duarte da Costa aqui. Muito bem, o que vai acontecer aqui? Nesse período, nós temos a chegada aqui de mais jesuítas, de destaque para esse senhor aqui, ó, José de Anchieta, que você viu em literatura, sermão José de Anchieta e assim por diante. Como que vai ser o processo de Duarte da Costa aqui perante a França Antártica? Ele não consegue vencer os franceses e ele vai ser substituído por Mendes Sá. Então nós temos Mendes Sá aqui, que a missão dele principal era o quê? Vou colocar a imagem dele aqui, expulsar os franceses dessa região. E com isso ele vai solicitar ajuda. A primeira ajuda que ele pede é para o Império Português, que manda para cá o seu sobrinho, Estácio de Sá, com uma grande quantidade de soldados. Ele vai fundar aqui o Rio de Janeiro, aqui nós temos a fundação do Rio de Janeiro, e nesse período ele cria o Rio de Janeiro como base de combate contra os franceses. Ele tem ajuda aqui também de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que vão convencer aqui os nativos a ficarem contra aqui os franceses. Isso vai ser chamado Paz de Peruígue, que foi conseguido principalmente com a ajuda de Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que ficou prisioneiro até que se fizesse assim a consolidação dessa paz aqui, que é onde hoje é a região de Ubatuba, certo? E assim, finalmente, o Brasil consegue expulsar dessa região os invasores franceses, e o Brasil passa por uma nova delimitação administrativa. O Brasil vai ser dividido em duas estruturas, governo do Norte e governo do Sul. Nós temos agora duas capitais, uma em Salvador do Norte e a outra no Rio de Janeiro. Mendes Sá, assim que ele entrega o governo em 1572, ele vem a falecer e o Brasil passa por essa nova estrutura aqui, certo? Na próxima nós vamos avançar aqui, no período colonial ainda, analisando principalmente aquilo que é chamado da grande lavoura, que é a cana-de-açúcar no Brasil e todos os seus movimentos, na parte econômica, na parte da escravidão, na formação da cultura e a União Ibérica, certo? Com a chamada aí invasão dos holandeses nessa região, nesse período. Tranquilo? Um abraço para vocês aí. Fiquem em casa, obedeçam às definições técnicas e bons estudos a todos aí. Valeu, gente.